Você está por dentro do computador quântico e o que isso vai impactar? Porque eu leio muito sobre computador quântico e o pessoal fala, apesar desse absurdo, esse salto tecnológico, ele não vai ser para qualquer coisa. Ele é para coisas muito específicas, principalmente na área de pesquisa e tal. É isso mesmo? A gente não vai ter uma revolução tão absurda de ter em casa o computador que pode estar acumulado lá o conhecimento do mundo inteiro? É que assim... não é conhecimento do mundo inteiro, é a velocidade de processamento que ele tem, né? E o processamento que ele tem é para algumas coisas. Tem uma maneira fácil de explicar isso, tá? Ele não é na base do 01? Ele não é na base do 01. E aí entra numa maconha filha da puta de... Eu já tentei ler também, é muito... Cara, é muito foda, tá? Mas imagina o seguinte, cara, eu vou fazer uma analogia que não tem nada a ver com computador quântico pra você entender. Você tem o processador do computador e você tem a placa gráfica. Tá. Os gamers precisam de placas gráficas. Certo. Porque conseguem trabalhar muitas coisas em paralelo. E para a imagem de jogo, você precisa de mais coisas em paralelo do que você mandar uma única fórmula para ele resolver. Tá. Então o processador é melhor para você mandar uma única fórmula e a placa gráfica é melhor para resolver muitas coisas em paralelo. Então você fala assim, puta, e os dois podem trabalhar juntos, mas um é melhor para uma coisa, um é melhor... Então o computador quântico, ele vai ser melhor para algumas questões. Como, por exemplo, assim, puta, eu preciso descobrir como quebrar essa proteína em, sei lá, em temperatura ambiente para fazer uma droga nova. Puta, ele para isso vai ser maravilhoso. Né? Então, para algumas questões, ele vai ser maravilhoso. Então, meu filho não vai ter computador quântico em casa para fazer... Seu filho, não, em casa. Aí tem uma outra questão seguinte. Hoje, os computadores quânticos, na tecnologia que esses caras estão usando, eles precisam trabalhar em absolutos, em zero absoluto, que é, sei lá, menos 300 graus centígrados. Então, quando você vê que eles parecem aquelas coisas de filme de ficção científica... Umas coisas, né? Aquilo ali, na verdade, é o refrigerador. Aquilo está dentro de uma geladeira, dentro de uma geladeira, dentro de uma geladeira. Umas coisas douradas, né? Então, aquilo lá é a geladeira. Não é o computador mesmo? Não, o computador é um computadorzinho normal. Normal, mas... Eu sei. É um processadorzinho que você olha e... tem cara de computadorzinho, entendeu? Só que ele está dentro de uma geladeira, que está dentro de uma geladeira, que está dentro de uma geladeira para chegar no zero absoluto. E tem uma questão de pureza também. Então, hoje, a gente já provou que ele funciona. O Google conseguiu botar uma fórmula lá no dele para provar que funciona. E essa fórmula ia demorar 200 anos num computador super poderoso. Mas ainda não tá pronto. Ainda não é usável, não é aplicável. Mas vai ser em pouco tempo. Mas se você combinar com o que ele vai ser e associar com inteligência artificial, aí dá medo ou não? Porque a inteligência artificial, ela precisa de cada vez um processamento cada vez mais... É assim, óbvio que vai ter ganhos em trabalhar os dois juntos. Mas a gente não precisa de computador quântico para... Não. A gente já está aumentando o processamento de maneira absurda todo ano. A gente não chegou já no limite, onde sempre era uma coisa exponencial, a curva já não começou a diminuir, ainda tem espaço para caramba? Muito. Porque falaram que tem um espaço físico, né? Tem a limitação física mesmo. Sim, você tem, mas para você ter um supercomputador que não seja quântico, você não tem isso. Tá, porque você pode ter uma sala lá, né? Tá. Os supercomputadores de hoje em dia, eles são do tamanho de um ginásio uma quadra de basquete. Caramba. Então, não é esse o limite. E você tem o limite dos dados também, né? De como alimentar isso, dos algoritmos que vão ficando mais inteligentes. Então, assim, óbvio que vai ter união, mas não precisa disso. Não precisa disso para fazer merda. Mas isso que você está falando é o lance do Big Data? É o lance de a gente ter uma coisa tão absurda de geração de dados e você precisa ter computadores ou pessoas ou gente treinada para avaliar isso, porque senão não vale nada essas coisas? O Big Data que você escuta pra caramba, o Big Data, o Big Data... Assim, é um termo de marketing... Mas o que esse termo quer dizer é o seguinte, que você hoje tem uma quantidade de dados absurda disponíveis que você pode colher e você precisa de soluções novas para tratar esses dados, porque é uma quantidade muito brutal. E alguns desses dados, se eles não forem analisados em tempo real, eles não fazem muito sentido. Por exemplo, meteorologia... Eu vou te dar um outro exemplo. Você tem os carros autônomos. Tá. Isso é uma evolução constante dos problemas que eles têm. E a quantidade de dados que você vai ter que tratar... É absurdo. Se você pegar os dados do carro autônomo deste dia de hoje, que você tem lá dentro do... Sei lá, a Tesla deve ter alguns milhões de horas rodadas já. E ele fala assim, puta, eu vou analisar isso aqui agora para gerar um novo modelo.
E essa análise vai demorar 1 ano. Não faz sentido. Abraço. Porque daqui a 1 ano ele já colheu mas não sei quantos milhões de horas. Então vai chegar para algumas questões que se você não analisar aquele tempo real, ele deixa de fazer sentido. Né? Mas Big Data é isso, cara. É que a gente tem uma quantidade brutal de dados hoje e que você pode utilizar para um monte de coisa, de tomada de decisão de empresa, treinamento de... Mas é o que o Facebook usa para definir coisas simples, né? Ele está com uma absurda quantidade de informação que se fosse um cara analisar, tal, Vilela fez isso, ele andou por esse site, não, ele já faz automaticamente e te sugere uma coisa. E o cara nem conseguiria, porque é tanta complexidade que achar padrão nisso é muito complicado. Cruzar essas informações. Então, quando você fala para o Facebook lá, eu vou fazer uma propaganda. Aí eu entro num grupo lá de pessoas que gostam de livros. Só que esse grupo tem 1000 pessoas. Aí eu falo pro Facebook, eu queria fazer uma propaganda, mas eu quero mostrá-la para 10.000 pessoas. Similares a esse grupo. Uma pessoa não conseguiria fazer essa análise. Porque imagina a quantidade de dados que ele teria que cruzar para chegar à conclusão e que aquelas que pessoas... são similares, entendeu? Não dá. E ainda assim, você percebe que é muito burro. Se você entrar lá no Facebook hoje, você tem lá nas preferências... Você consegue achar, não vou lembrar o nome que dá, mas você consegue achar, por exemplo, quais são os seus gostos, quais são as empresas que você gosta, os seus chama interesses. Interesses. Você vai olhar ali e fala assim, cara, a maioria não faz o menor sentido. Assim, puta, mas meu interesse em óleo de motor? Não, é porque algum dia você fez uma piada com óleo de motor ou você precisou trocar o óleo do carro. E aí você foi lá e procurou e falou assim, ele tem interesse em óleo de motor. Não tem. Mas eu vejo isso em relação à música, por exemplo. Não sei se o Spotify ou se o Google, ele fica tem uma hora que você vai pesquisar e fala, você gosta desse... Qual você gosta? E a partir dos que você gosta, ele te sugere outros grupos. Porque outras bandas que não necessariamente você gosta, né? Mas que ele pensa que as pessoas que gostam dessa banda normalmente gostam dessa. Sim. Mas não é você. E às vezes... E aí ele vai acumulando isso, fala, não, Vilela, apesar de ele parecer com esse pessoal aqui... E aí vai aumentando e cada vez o nível de acerto dele vai melhorando, é isso? Isso. A inteligência artificial você consegue ir melhorando